Então vamos lá, vamos falar de um tema hoje muito importante do nosso processo de autoconhecimento. Falar sobre o tarô e a espiritualidade é de muita responsabilidade. Por quê? Porque cada um tem a sua crença, cada um tem em quem acredita, cada um tem, vamos dizer assim, segue o seu Deus ou o nosso Deus, né? Ou o seu arcanjo, ou vamos dizer assim, o seu mestre da fraternidade branca, ou seja, cada um tem um segmento religioso. Muito obrigado, pessoal de Curitiba, obrigado, pessoal de São Paulo, muito bem. Então vamos, hoje eu vou começar diferente, eu peguei um baralho, um tarô, né? Ele é bem diferente, ele é da Sila Conwell, tá? E ele é totalmente, vamos dizer assim, da transmutação, tá? E nós vamos falar desse tema da espiritualidade. E assim, o gato tá passando aqui no telhado, né? Eu amo gatos, como algumas pessoas que me conhecem pessoalmente sabem disso, né? Mas como eu sou uma pessoa que tem rodinha no pé, não posso ter. Mas eu tenho um gato que vem me visitar todos os dias, né? Então ela acabou de passar aqui, que eu não sei se é um gato ou se é uma gata, porque esse é a mês, né? Então eu já me sinto abençoada de começar a falar sobre espiritualidade e aparecer um gato. E os animais fazem parte dessa trajetória também, né? Então, vamos lá. Opa, fugiu um aqui. Vamos ver qual que é a carta para todos nós iniciarmos, né? Como é coletivo, a gente, ó, ao vivo e a cores, vamos lá, trazendo, né? Tadã. Olha só, já saiu a sacerdotisa. A sacerdotisa é a carta por onde nós vamos começar o nosso roteiro de hoje, né? Então, a primeira coisa que a questão do tarô e a espiritualidade fala é assim: o que é viver a questão espiritual no nosso dia a dia? Primeiro, é ler o mundo fora da matéria. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é: tudo aquilo que é espiritual não é palpável. É o acreditar no invisível, é acreditar no Pai, é acreditar nos nossos anjos, arcanjos, guias, protetores, guardiões. Ou seja, é tudo aquilo que nós não vemos, mas é tudo aquilo que nós acreditamos que exista. Há pessoas que têm um dom, principalmente da visão, que podem ver os seus parentes, guias, enfim, guardiões, seja lá a nomenclatura, não é? Há pessoas que têm essa mediunidade, vamos dizer assim, avançada. Mas nós, né, mortais, nem sempre temos esse alcance. Mas para isso, nós também nós podemos nos desenvolver. E se desenvolver espiritualmente é um processo que não acontece da noite para o dia. Só que esse processo, ele é um processo de autoconhecimento também. E as cartas do tarô nos ajudam em relação a isso. Por que que a carta da sacerdotisa abriu a nossa live de hoje? Para justamente nós falarmos dos mistérios. Sim, daquilo que nós queremos estudar, daquilo que nós queremos principalmente sentir. Você, quando sente, é verdadeiro, você valida. Quando você apenas escuta, mas não sente, já não dá para validar. Quando alguém falou para você que viu tal coisa, etc., mas se você não sente, você não valida.
Uma coisa que é muito interessante dentro desse processo, até a gente chegar aqui à sacerdotisa, tá? Uma das coisas da minha trajetória espiritual, então é assim, eu tive a oportunidade de estudar em colégio de freira. Então eu comecei na questão católica, tá? No colégio de freira a gente vai estudar o Evangelho. E uma das coisas que eu fiquei encantada era estudar, né, o Novo Testamento, o Velho Testamento. Então, assim, eu comi toda a Bíblia, né? De trás para frente, tanto é que meus pais compraram uma Bíblia grande daquelas. Sabe aquelas que vinham da Barça? Exatamente. Então, eu sabia os versículos, eu sabia as parábolas, eu sabia de tudo. Nossa! Mas, com o passar dos anos, né, eu até pensei em ser freira. Ainda bem que eu não segui essa ideia, porque eu sou mais útil não sendo freira, com certeza. Depois dessa trajetória, concomitantemente, a minha mãe era uma pessoa que não era uma católica, né, assim, ela me colocou no colégio católico, mas ela não era. E ela era uma mulher que gostava do espiritualismo, da parte da espiritualidade. Então a minha mãe ela era espírita, ela estudava, mas ela tinha as crenças dela. Então eu também cresci frequentando não um centro de umbanda normal. Eu tinha uma pessoa com a qual eu chamo de minha madrinha espiritual, que eu tive a oportunidade de me desenvolver em algumas questões, né? Desenvolver espiritualmente, vamos colocar assim. Dentro dessa trajetória, depois que eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar na Pax, que aí eu conheci a grande fraternidade branca, os mestres ascensionados, aí eu fiquei fãzona. Tudo eram as cores, né? Então assim, não, tinha que usar violeta para transmutar tudo, para trazer tudo de bom, né? E dentro dessa trajetória chegou um determinado momento que eu achei que eu precisava de alguma coisa a mais. Então na Pax eu fiquei durante 27 anos, não só conhecendo mais a respeito dos mestres, onde eu tive oportunidade de conhecer muitos palestrantes, conheci JJ Hurtak, conheci o Joseph, que também falou de um curso em milagres, que é uma psicografia de dois psicanalistas americanos que canalizaram as mensagens de Jesus, que fizeram um curso em milagres. Então eu tive a oportunidade de conhecer Chet Snow, xamãs, ou seja, de tudo que vocês possam imaginar. E aí eu fui vendo quais eram as coisas que me traziam, né, para reforçar a minha fé. E dentro desse processo, eu comecei a perceber, assim, depois eu fiquei 10 anos num centro que chama Renascimento, que é da Mauro Albanese. Aí conheci também a dona do centro, a dona Guiomar Albanese, que é do Perseverança. Conheci todas essas mulheres poderosas, fiz parte, né, elas fizeram parte do meu processo, e eu tenho que sempre mencioná-las. Também participei, se eu não posso esquecer, de um grupo de ETs. Sim, esse grupo de ETs onde tinha psicografia, foi quando eu desenvolvi a parte da psicografia. Então, é assim, falar sobre espiritualidade é uma coisa que eu falo com muita propriedade, porque eu conheci de um tudo, isso você pode ter certeza. E por eu ser curiosa, né, até fazer uma leitura de jogo de búzios eu fui, para justamente desmistificar, para saber se tinha alguma coisa a ver comigo, né? Por bem ou por mal, assim, não dei seguimento a essa área, porque não é uma área que tenha uma empatia comigo, né? Bom, mas hoje eu posso dizer que eu tenho, vamos dizer, não vou dizer assim um título, tá? Mas eu sou muito mais universalista. E eu englobo uma série de rituais. Eu não sou uma pessoa que vai fazer só uma coisa. Não. Eu acredito nos anjos. Eu tenho um anjinho
Anjinho não, desculpa. Eu tenho um santo que eu sou devota. Também tenho um anjo que eu sou devota. Mas eu tenho o meu Santo Antônio. O meu Santo Antônio é o que eu tenho assim, ele fica aqui no meu altar. Aliás, ó, um pequeno altar, como vocês podem ver, completamente eclético, tá? Então, não é que a gente esconde, a gente deixa aqui do ladinho. Então, meu santinho, que não é porque ele é casamenteiro, mas assim, eu peço para ele ajudar as pessoas a casarem também. Então, a fé, né? Mas eu acredito também nos celtas. Muito bem. Mas eu também acredito nos cristais, aonde eu os utilizo dentro dos meus atendimentos. Mas eu também tenho a minha japa-mala, aonde eu vou fazer as minhas orações, tá? E eu me lembro de um ritual de uma pessoa que eu fui numa cerimônia budista, principalmente quando meu pai fez a passagem, ele me convidou e eu achei uma cerimônia muito bonita e nesse dia eles me deram esse japa-mala, nunca mais eu deixei de lado, tá? Então, como a gente já falou dos cristais, como, ora pois, não poderia deixar de dizer minha Nossa Senhora de Fátima, que tem a aguinha benta, né? Não posso dizer também que não tenho o meu tercinho, né? Tercinho cheirosinho do Vaticano, abençoado pelo Papa, né? Eu sou uma bruxa, agora eu até assumo isso, né? Eu sou uma bruxa abençoada. Por quê? Por 3 anos consecutivos, eu tive a possibilidade de ir até o Vaticano, 2 anos seguidos, no dia 6 de janeiro, no dia do astrólogo também, né? Mas quando tem também as bênçãos, onde eu recebi, né, aquela bênção especial do Papa, né? O dia da estriga. Então, eu digo que eu sou uma bruxa abençoada pelo Papa. Numa outra vez que eu fui em maio, e aí eu tive a oportunidade de participar daquela cerimônia que o Papa Francisco faz para só quem tem os convites naquela área reservada do Vaticano. Então, assim, eu vou escolher uma coisa só? Não. Eu vou rezar todos os dias? Vou. Eu tenho rituais que eu tenho que fazer todos os dias? Sim. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha energia antes de cuidar de você. Porque se eu não estiver bem para cuidar de você, eu cancelo a consulta. Eu não vou atender bem uma pessoa sabendo que ela precisa estar bem. E eu preciso deixá-la bem, porque ela já não vem de uma forma tranquila. Quem vai fazer uma consulta de tarô ou um mapa astral, ou vem para uma consulta de floral, ou seja, todas as coisas que eu faço, certo? Não tá bem. Parte-se desse princípio, né? Tem alguma questão que precisa ser trabalhada. E com maior respeito e carinho, eu vou cuidar dessa pessoa. Lógico que eu dou uns tapas também, tá, gente? Eu confesso, reconfessa. Aonde, assim, quando começa a me irritar, aquela sofrência toda, aí eu já falo assim, não, vamos estancar a hemorragia e vamos embora, sacode as pulgas, vamos lá. Por quê? Essa é a minha natureza. Eu vou te pegar no colo, eu vou te dar todo o suporte, mas quando chegar a hora em que você ficar no mimimi e que você não prestar, eu já falei, 1, 2, 3... Realmente, Gracinha, tapa com carinho, com certeza. Vai chegar um momento que eu vou te sacudir e vou falar assim, oi, vamos lá, né? Vamos lá, vamos acordar, vamos despertar. Mas muito bem, não é só falando, vamos ver aqui o tempo. Estamos em tempo, 18h18. Muito bem, já fomos aqui parte do roteiro. Mas dentro de tudo isso, só comecei a falar para vocês perceberem que quando a gente está falando de espiritualidade e ir em busca de informações, a gente tem uma base boa, tá? O que é importante
quando você vem para uma consulta, não esqueci da carta que eu tirei, tá? Daqui a pouco a minha produtora fala assim, você não falou da carta. Então, a carta da sacerdotisa. Quando eu a percebo e quando eu a vejo no jogo, tem dois momentos que eu posso, aliás, 3 momentos que eu posso olhar isso numa leitura. Primeiro, é na casa 8, que é a casa da espiritualidade e da sexualidade. E aí eu vou perceber se essa pessoa ela tem uma energia mais fluida ou se ela tem uma energia um pouco mais retida. Segundo momento, se ela estuda, se ela vai atrás desses ensinamentos, se ela procura saber mais e entender mais o seu processo. Aí eu vou olhar na casa 9. A gente está falando isso não só numa leitura de mandala astrológica, mas também de um mapa astrológico. E tem uma terceira casa, que eu olho a questão da espiritualidade, que é a casa 12, que é a casa da transformação. Que, a meu ver, é uma casa que dá muita explicação. Por quê? Primeiro, ali é aonde é a tua alma. Ali são as questões que você, durante a vida inteira, vai estar construindo. Se nós pegarmos e percebemos uma coisa que acontece normalmente. Primeiro, então, você nasce, você vai estudar, você entrou na faculdade, você casou, você vai ter uma família e vai chegar um determinado momento em que você vai despertar para a espiritualidade. Esse momento, algumas pessoas começam aos 35, né? E depois, dos 40 em diante, você vai se aprofundando mais. Dos 50 em diante, você vai se aprofundando mais. Eu fiz tudo ao contrário. Eu comecei a estudar muito cedo e não fiz nada dessa parte, vamos dizer assim, mais do dia a dia. Mas isso não deixa de ser uma questão de trazer hoje uma bagagem para poder entender quem está começando, quem está no meio e quem está num outro patamar também. Isso é muito importante dentro do nosso processo, né? E a casa 12 é a casa principal para nós vermos aquilo que está preso e aquilo que nós precisamos liberar. Liberar em relação a quê? A maioria dos astrólogos atribuem essa casa, e eu falo isso, quem estudou comigo, quem fez curso, tanto de Petit Lenormand, quanto de tarô, quanto de astrologia, sabe que eu considero essa casa não uma casa do karma, mas a casa da transformação. Essa transformação é a sua transformação interior. São aqueles pequenos detalhes aonde você, ao longo do tempo, vai percebendo o quanto você precisa se transformar. Independente do signo que você tenha, do planeta que você tenha, parta do princípio que nós vamos ter que nos transformar a vida inteira em mais 6 meses. Essa é uma fala da minha mãe, a vida inteira em mais 6 meses. E a casa 12 é aquela da grande transformação interior, que na casa 8, tá? Que tem a ver com a espiritualidade no sentido do que eu vou estudar, do que eu vou perceber, o que eu tenho para entrar. Na casa 9 é aquilo que eu vislumbro alcançar, mas a 12 é o que eu tenho que efetivamente transformar na vida. Vocês já perceberam que dentro deste momento planetário que estamos vivenciando, a pandemia foi uma grande bênção? Ai, Débora, você é louca, imagina, ficar dentro de casa, usar máscara, um monte de gente morreu, um expurgo geral, você tá louca que foi uma grande bênção? Foi. Está sendo. Por que eu tenho essa visão? Porque, na verdade, fez com que todos nós parássemos e olhássemos para as nossas vidas. O que é bom, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Quais são efetivamente as pessoas que estão na nossa vida que valem a pena continuar? Aquelas pessoas que são assim, só perfumaria, né? Aquelas pessoas que aparecem de vez em quando. Ai, oi, tudo bem? Não. E aquelas pessoas que realmente fazem parte do teu coração, da sua trajetória,
você pode ter certeza que ficaram sempre próximas. E essas pessoas que nos ajudam também no nosso dia a dia. E dentro disso, nós nos deparamos com aquelas questões da solidariedade, aonde cada um ajudou quem precisa ou quem está precisando ainda dentro desse período, mas também quem foi a primeira pessoa em quem você pensou neste momento da pandemia? Não foi em você? Você não teve que olhar para você no espelho e falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou sobreviver a isso? Teve pessoas que entraram em pânico. Não é pela questão de não poder sair de casa, mas o que vai ser da minha vida? O que vai ser? Então, depois do primeiro impacto, todo mundo ficou impactado, tá? Não tem essa coisa, até a gente se acostumar, até hoje ainda, falar assim, sair, eu já deixo a máscara do lado ali do meu chaveiro de gato, para justamente na hora não esquecer, não ter que voltar, porque eu já saí, mas eu vou até o portão, vem um sininho, né, que nem Pavlov fazia, aonde assim, volta, pega a máscara e sai. Tudo bem. Mas nós tivemos que estar atentos a uma coisa que muitos de nós não têm. Eu não tenho muita. Tenho com os outros, não tenho comigo. Paciência. Paciência foi uma das coisas que nós mais tivemos que nos deparar dentro deste momento de pandemia. Está intimamente ligado com a questão da espiritualidade. Paciência e desapego. Já percebeu que enquanto você estava em casa, você pôde olhar todas as coisas que estavam fora de ordem? É assim, eu não precisei da pandemia para saber disso. Eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, como fazer, e muitas vezes eu não tenho tempo para fazer, eu arrumo outra coisa mais interessante do que jogar coisa fora e do que arrumar determinados pontos da casa que precisam. Aí eu lembro das minhas aulas do Feng Shui, onde você não pode deixar coisa acumulada, onde não pode deixar isso, não pode deixar aquilo, e etc e tal, não é? Mas assim, as desculpas que nós temos para nos desapegar de algumas coisas, nossa, eu tenho assim, reconfessa, tenho um monte de algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que é assim, não é o momento. Eu tive uma consulente que ela era acumuladora. E assim, uma vez eu pedi, eu falei assim, mas você é acumuladora quanto? Manda uma foto para mim da sua casa. E eu achei que eu tava num daqueles programas de reality, sabe, coisas, um monte de livro empilhado, espaço onde você só anda assim. Eu falei assim, não, isso não é real. E foi um trabalho, gente, de 1 ano e meio para que um cômodo ficasse em ordem. Suei a camisa sem dúvida alguma, porque é um trabalho de imersão naquilo que você não quer se desapegar daquela informação, daquele lugar. E o pior de tudo, ela sabia tudo o que tinha em cada um daqueles montes. Mas depois ela percebeu que ela tinha livro repetido. Foi aí que eu comecei a fazer a libertação dessa questão. Mas além disso, todos nós fazemos o nosso inferno. A gente não precisa do outro para se infernizar, para se acumular, para deixar algumas coisas fora do lugar, não é verdade? A gente cria o nosso próprio inferno, a gente faz o nosso próprio inferno, a gente vive, né? E tem um termo que eu uso bastante em consulta também, que é urubu. Você é muito urubulino, né? Eu não falo assim diretamente para a pessoa, né? Eu dou assim entendendo, mas isso é uma coisa muito urubulina. Para quem eu tenho mais intimidade, eu já, né, dou mesmo assim na mousse mesmo. Mas o que é o urubu?
Por que que a pessoa é urubulina? Você tá falando assim, a pessoa vem pra consulta. Você começa a mostrar as coisas pra ela. E aí ela fala assim, ah, não, isso não vai dar certo. Ah, não, desse jeito não, desse jeito não pode, não é possível. Não tem jeito. Aí eu falo, não é possível, isso, mas isso é igual aquilo. Não dá. Eu falo, dá. Então, não é questão de ser otimista, não é questão... Você está vendo um caminho, você está vendo que dentro daquele planejamento de A até B, você vai chegar... A trajetória disso aqui só tem que dar errado se a pessoa insistir muito. Fritar um ovo... Você vai, Débora, o que tem a ver fritar um ovo com espiritualidade? Tem tudo a ver. Por quê? Se você tá de bem, aquele ovo não sai legal? Sai, não sai? Sai bonitinho, vai fritar o ovo com aquela geminha, você pode deixar mais dura, mais mole, etc. Mas você comer em cima de um arroz, não sei o quê. Não é? Não é uma satisfação? Agora, se você vai lá, quebrou o ovo, já partiu a gema, você fala, ih, vou ter que fazer um omelete. É ou não é? É ou não é uma coisa que, conforme o seu estado de espírito, você vai fazer ou um ovo frito, ou um omelete, ou você vai fazer alguma outra coisa. Muito bem. Uma outra coisa aqui dentro ainda, dessa questão da sacerdotisa, ó, a gente foi, voltou, né, e pegou de novo a sacerdotisa, ela tem, vamos dizer, uma questão de interiorização. É um processo aonde você vai se estudar a cada dia, cada vez mais. É importante você reconhecer algumas coisas diariamente em você? Sim. Para isso, nós temos, tá, práticas para serem feitas, para você reconectar com a sua espiritualidade, para você se reconectar com a sua energia e para você reconhecer também o seu potencial. Mas antes de só entrar nessa parte, eu só não posso esquecer de falar o seguinte, ainda voltando uma coisinha só para a questão de pandemia. Todas as vezes em que como teve a peste, como teve a gripe espanhola, todas as grandes, vamos dizer assim, pragas, tá? Deus enviou. Mas Deus enviou também a cura. Então, depois da peste veio o renascimento. Depois da gripe começou toda uma parte, vamos dizer assim, mais vanguardista, onde começou o jazz, onde começou a dança, onde começou uma expressão corporal muito maior. E agora nós vamos ter um novo normal. E o novo normal é partir exatamente dessas experiências e trazermos o nosso melhor, mais revisados, né? Para isso, dentro de todo desse processo, né, nós temos, vamos dizer assim, 3 caminhos. Vamos ver aqui o nosso horário. Nós temos 3 caminhos para poder cada vez ficarmos melhores em relação à espiritualidade. Então, a primeira delas é o seguinte, eu vou tirar mais uma carta para ver qual delas que a gente vai falar primeiro, ok? Então, tadã. Eu adoro essa carta. E essa daqui é em relação ao julgamento. Olha que carta bonita. Olha que carta que vai trazer uma série de meditações, visualizações e ainda com uma música de fundo pode nos fazer entrar em outra dimensão. O que nós vivemos aqui é real? Não, é Matrix. Cada um na sua Matrix, vamos dizer assim, aliás, é um filme imperdível. Quem viu e tiver vontade de rever, reveja, porque em cada momento da vida, a Matrix você vai fazer uma leitura diferente, tá? Um outro filme que é importante dentro dessa trajetória é De Volta para o Futuro, que também tem um outro olhar
depois do que você vai ver, vamos dizer, do que você está vivendo hoje. Um outro filme que é muito importante dentro de todo esse processo é coisa meio de nerd, tá, gente? Senhor dos Anéis. Também. Quem não assistiu também Game of Thrones, também é um outro filme que, assim, vai mexer com as suas entranhas. Vikings, também. Mas, lógico que tem uma série de outros filmes, mas, principalmente no Senhor dos Anéis, tem uma questão que é muito importante, que vários, vamos dizer assim, várias pessoas, vários ícones espiritualistas ainda usam de artifícios e de falar a respeito. Não podemos esquecer também que dentro de tudo isso, quem quiser estudar mais sobre a espiritualidade, não esqueça de ler O Poder do Mito, que também é um outro livro, aí já não é um filme, mas é um livro especial. Como O Segredo, também nos ajuda e tem exercícios durante 21 dias para você fazer a grande mudança na sua vida. Muito bem. Qual que é uma outra informação que nós temos dentro desses livros? É o Efeito Sombra, que é do Deepak Chopra e da Debbie, e tem mais uma autora que eu não me lembro o nome agora. Mas o Efeito Sombra fala a respeito do nosso lado luz e do nosso lado sombra. E é nisso que eu quero entrar agora. Todos nós somos luz, todos nós temos sombra. E é essa conversa com a sombra que muitas vezes a gente evita ter. Porque você cavocar aquilo que te incomoda ou aquilo que te derruba é complicado. É complicado porque você não quer saber que você tem isso. E você muitas vezes bota a responsabilidade de algumas coisas que não aconteceram no outro. Quer ver uma coisa? Dá um exemplo básico. Você tem um projeto. Você contou para uma amiga, tá? Mas depois que você contou para essa amiga, o que aconteceu? Aquele projeto não andou mais. Aí você vai falar: ai, imagina, aquela fulana tá com inveja de mim. Ela tá mandando más vibrações. Ela não quer que eu cresça. Isso, continua apontando o dedo, continua, ó, o dedinho tá pra ir, né? Ó, mas quantos tem aqui pra mim? 3. A questão não é o outro, a questão somos nós. A questão é como eu lido com os meus projetos. Qual é a energia que eu coloco? Quais são os pontos do meu planejamento? Quais são as questões que eu efetivamente estou vibrando para que isso aconteça? Quanto não tem de autossabotagem em relação a isso? Fizeram a listinha aí? Deu para perceber que tem um monte de coisa que não é o outro, que não é o vizinho, que não é uma situação do outro, mas sim que é você que se auto-sabotou, que deu vazão para o seu lado sombra, que não permitiu que as coisas fossem para frente. Acho que eu estou fazendo algumas pessoas pensarem a respeito desse tema, né? E que não é tão simples assim. Tem coisas que são um pouco mais. Mas vamos lá. Espiritualidade tem a ver com prosperidade? Tem. Por quê? Porque a gente entra nas crenças. Na live de terça-feira, nós estávamos falando a respeito da parte das finanças. E eu ousei em dizer que ganhar dinheiro tem a ver com as nossas emoções. E tem. Porque se eu acredito em mim, eu acredito que eu posso ganhar tanto quanto é necessário. Ou seja, o quanto é uma coisa minha, né? Me pertence, é meu.
Eu posso abrir as minhas portas, como eu posso fechar as minhas portas. Sim, 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 sim. Já perceberam que quando você está motivado, você consegue render muito mais? Ou seja, você consegue fazer coisas que nem você tinha ideia que era capaz? Então, como é que fica? Nós temos hoje várias formas, vários autores. Vídeo gratuito no YouTube, você tem aulas, você tem podcasts que você pode ouvir em vários lugares, fazendo o treinamento, né? Botando no seu ouvido até você entender que você é luz, que você é capaz e que você tem um caminho lindo pela frente. Você fala isso para todo mundo. Ó, urubu, né? Você fala isso para todo mundo. Você fala isso para todo mundo ficar feliz, que ela é luz. Todos nós somos luz. Todos nós temos sombra, sem dúvida alguma. Mas o que é importante dentro de todo esse processo? O que faz a nossa grande transformação? O que faz a movimentação? A nossa fé. A fé no que eu tenho por mim e a fé que eu tenho com o Pai. Ou seja, o grande arquiteto do universo, ou seja, lá qual for a sua crença. Mas uma coisa nós podemos fazer independente em quem você crê. Desde que você crê em você. Né? Então, por exemplo, visualização criativa, que é um processo meditativo. Dentro da visualização criativa, nós temos a oportunidade de co-criar o que nós precisamos para o nosso aqui e agora. Mas eu não sei fazer essas coisas não. Não sei. Eu boto musiquinha e a musiquinha fica lá e aí fica aquela indução, aquela pessoa fica lá falando, você tá vendo um lugar lindo, um jardim, uma água, não sei o quê, pereré, pereré. Eu já desviei, já pensei outra coisa. Eu já não tô assim tão ligada mais naquilo. Não é. A nossa mente puxa para aquilo que, na verdade, quem se deixa levar pela condução, né? Ou seja, quem se permite a estar na fluidez, é uma pessoa, vamos dizer assim, que está se dando a oportunidade de entrar numa outra frequência e dentro dessa frequência fazer essa visualização e dentro dessa visualização, qual é o ganho? É um bem-estar. Minimamente, você sai com mais o quê? Leveza. Você até pode fazer um esforço extra para você embarcar naquela meditação, naquela visualização em que você está no estado tão ansioso, que você... Mas alguma coisa, efetivamente, você vai sentir e vai conectar. Então, se conectar com você mesmo em primeiro momento, mas dar a oportunidade de alguém que você nem vê, mas você sente, te dar a mão para você seguir em frente, isso não tem preço e isso você tem de graça. É só estar aberto a isso. Muito bem. Depois da visualização, nós temos uma outra questão que é a experimentação. Experimentação? Como assim? Vocês já perceberam que todas as vezes quando a gente vê alguém que está iluminado, né, que assim, tá bem disposto, que é uma pessoa daquela assim, ela transmite para você, como eu aqui hoje, esses dias, né, eu transmito o meu melhor para vocês,
Mas isso é sem brincadeira. Eu trago aquilo que eu gosto e que eu amo e essa informação para ajudar também as pessoas terem uma nova perspectiva e um novo olhar para si. Esse é meu grande barato, essa é a minha grande missão. E lógico, trazer o tarô junto com isso para trazer e abrilhantar, vamos dizer assim, o caminho de cada um de nós. Pois bem, dentro da experimentação, essa experimentação ela é muito importante para que cada um de nós possamos perceber aquilo que faz bem e aquilo que não faz mal. E não torcer o nariz, isso eu não gosto. Isso eu não quero. É o que eu faço com algumas comidas. Não gosto disso não. Não inventa. Não inventa. Mas, a partir do momento que você recebe um convite para experimentar, a experimentação ela é importante, principalmente no momento em que nós estamos no meio de uma crise e não sabemos o que fazer. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu estou em crise? Nada. Tá louca? Não. Não fazemos nada em momento de crise. A gente respira, que aliás é o que eu falo para muitas consulentes. Quando começa... Calma, vamos lá. Respira. Que é para quê? Esse respira é para você reconectar. Para você dar aquele tempo de você falar assim, peraí, vamos, né? Vamos oxigenar, vamos trazer, né? Vamos lá. Então, experimentar, não fazer bobagem. É o primeiro, por que eu falo respira? Não faça bobagem. Não vai fazer uma coisa que você vai se arrepender depois. Eu só quero deixar bem claro que eu falo isso e eu vivo isso, tá? Eu tenho os meus 5 minutos de elemento fogo, triplo elemento fogo, né? Signo, ascendente e lua. E eu faço um esforço hercúleo muito grande. Tem horas assim, é um aprendizado. E eu posso dizer que a pandemia me trouxe mais sabedoria, porque eu tive que engolir alguns sapos e ao mesmo tempo soltei todos. Com muita categoria e muita, vamos dizer assim, educação, né? Porque, assim, às vezes você passa por algumas questões em que você tem vontade de fazer a pessoa viajar de navio ao longo uma trajetória, né? Pegar uma estrada, né? Você tem vontade de falar assim, então, vai ver se eu estou na esquina, né? Mas você não pode. Isso não é muito produtivo, né? E aí vem também a questão do perdão. Uma das coisas que, além do fato de você, primeiro, passou pela visualização criativa, foi para a experimentação, né? E aí você vai por esse outro caminho, que é deixar muitas coisas fluírem, que é se perdoar, em primeiro lugar. Não adianta eu perdoar o outro se eu não me perdoei primeiro. E dentro disso, enquanto eu estava fazendo aqui o roteiro, eu lembrei que 2 coisas que eu não falei ontem na live de relacionamento, que tem tudo a ver, então eu falei assim, não era para falar ontem, era para falar hoje, que tem tudo a ver com a questão de energia, que é a alma gêmea, que faz a nossa trajetória ficar muito bem, a gente falou um pouquinho só, mas eu não falei de uma pessoa, vamos dizer assim, importante dentro do nosso processo, que é o antigêmeo. Sim, o antigêmeo é aquela pessoa, seja para um relacionamento ou não, tá? Que seja só amigo, ou como algumas pessoas falam, encosto, eu acho isso um pouco
pejorativo, mas assim, tem algumas que são mesmo, né? Então mas a gente fala assim, são pessoas que precisam da nossa energia para elas poderem encontrar o seu caminho. Então, fazendo isso, né, assim, esse jeitinho assim, os prosovo, tem essa questão do antigêmeo, que é aquela pessoa que não te faz evoluir e faz sim você ficar cada vez mais preso dentro de questões. De questões como baixa autoestima, medo, insegurança, autossabotagem. Você não larga aquele osso porque você acha que você não vai ter osso melhor, que você vai ficar sem osso. E por que eu tô falando isso? E por que eu entrei nesse assunto? Porque grande parte das consultas de relacionamento são de questões mal resolvidas. E aí tem uma sequência, tá? Não tô falando isso por acaso. Qual que é a sequência? A partir do momento que eu não resolvi um relacionamento, tá? Eu deixo o meu campo aberto para entrar todos os tipos de miasmas e todas as conexões que eu não preciso. Toda relação que eu não tenho uma resolução, eu vou deixar um campo aberto, e esse campo aberto, ele só vai me trazer o quê? É como se fosse o firewall que a gente tem o antivírus do computador. Se a gente não tem esse antivírus, quais são as emoções que vão abrir brecha para que a minha espiritualidade venha baixa? Quando eu tenho raiva. Quando eu fiquei muito PUTO com alguém, né? Muito PUTA com alguém. Quando você faz alguma coisa muito ruim. Quando você diz que não, né? Porque assim, tal pessoa tem tal coisa. Mas quando você entra na comparação. Quando você sente inveja, por mais que a gente não assuma que sente inveja. Inveja branca, né? Não tem. A gente tem inveja mesmo, né? Tem. Fazer o quê? Faz parte. Então, assume que dói menos, né? Dentro desse processo. Mas uma outra coisa que eu percebo que deixa muito a gente em baixa é quando você sente, é o lado empático, quando você sente a dor do outro e se sente impotente de não poder ajudar. Isso é uma grande cilada, porque primeira coisa que nós temos que lembrar, se o outro está passando por uma questão muito delicada, primeiro, é o processo dele. Perceba, o que eu estou falando não é frieza, é sim constatar que algumas coisas nós precisamos ter um olhar um pouco mais distante e perceber que o aprendizado do outro, tá? Não é seu. O outro tem dores que você já passou, mas você venceu e você sabe que ele vai sair daquela questão. Quando nós temos diariamente os desafios dos nossos chefes, dos nossos amigos, dos nossos familiares, quantas vezes a gente não entra na frequência de alguém que está na pilha? Quantas vezes, gente? Quantas vezes a gente não entra em frequência de quem está numa sofrência, né? Aquela coisa assim, principalmente de dores de amores. A gente se condói pelo outro. Principalmente quando a gente gosta da pessoa e ela vem me contar que ela foi abusada, que ela foi desrespeitada. Então aquilo dói, isso tudo abre campo. Parece que não, mas tudo isso abre campo em relação à energia. Você gosta de ficar com uma pessoa próxima a você que vai falar de todos os assuntos e que não reclama? Aliás, você já percebeu quantas vezes você reclama de alguma coisa no dia? Quantas vezes você fala assim, hoje o dia foi duro. Hoje eu trabalhei muito. Não tenho tempo pra nada. Hoje não. Quantas vezes a gente não faz isso? É hábito. Eu também faço. Hoje o dia foi daqueles, né? Eu brinco não por uma questão de como é que fala? De reclamação,
mas eu brinco assim que o meu ritmo é no batidão do funk, né? Nas 2 últimas semanas foi assim. Mas eu não tô reclamando. Isso, na verdade, eu tô ironizando para dizer assim, cara, trabalhei pra caramba. Mas não é uma reclamação. É uma coisa muito mais relativa a quê? A perceber assim, não é só essas 2 semanas, né? Nós temos um batidão a vida inteira, desde que a gente se dá conta que está começando a trabalhar e que você tem uma profissão e que você tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas. Mas o nosso dia a dia, volto a falar, né, que o nosso dia a dia somos nós quem fazemos. Lembra quando eu falei a respeito do acordar e do despertar? Todos os dias, né, eu percebo que quando eu desperto, eu tenho uma outra energia. Quando eu acordo, né, ainda mais eu já acordo com o Queen, né? A gente já pôs aqueles, tem o Queen, né, tem outras coisas que eu já contei. Bom, mas enfim. Quando você desperta, você já está no começo do seu dia mudando a sua energia. Mas sabe uma coisa que é importantíssima dentro disso? No final da sua noite, antes de você se recolher é muito coisa de velhinha, né? Mas assim, olha eu reclamando. Aí, pegadinha. A gente faz, tá vendo? Sem querer, mas faz. Mas assim, à noite, quando você for fazer a sua oração, agradeça o seu dia. Agradeça tudo aquilo que você recebeu, tudo aquilo que deu errado. Nós temos que agradecer aos nossos problemas. Sabe por quê? Porque nós temos que encontrar as resoluções. Se a gente não tivesse problema, a gente não ia ter dificuldade. Se não tivesse dificuldade, você ia ficar na mesma, não teria evolução, né? É que nem o game que você não passa de fase, sabe? Que você fica várias jogadas, aí acaba o número de jogadas, você vai lá e tenta de novo, aí passa mais não sei quantas horas, você vai lá e tenta de novo. E aí quando você começa a perceber que aquele tipo de jogada que você tá fazendo não vai fazer você mudar de fase, é a hora que você fala assim, tem um macete aí. Tem uma coisinha que eu preciso perceber, tem uma lição para ser tirada. E para quem, né, esteve aqui desde o começo, e eu estou falando do agradecer, né, antes de dormir, etc e tal, gratidão não é prisão. Essa é uma frase de vamos dizer assim, de um ser espiritual muito evoluído, que me acompanha. É uma criança. E ela tem algumas frases que são muito especiais. Eu falo isso falando com vocês agora e olhando para ela, né? Que é o seguinte, nós temos sempre que deixar a nossa mente aberta para o que o melhor aconteça. O melhor sempre vai nos acontecer quando nós estivermos libertos de culpas, de medos, de questões muito fortes. Então, gratidão não é prisão. Você não pode ser, porque alguém te ajudou, você ficar escravo. Não. O que é mais libertador é você se sentir grato. A outra parte que lhe ajudou fez a parte dele ou dela, mas trazer para o seu dia a dia as coisas que são mais importantes, tá? Então a carta, que é essa aqui, ó, eu tirei daqui. Não é porque eu não tomei nenhuma, eu não olhei a carta. É a carta da força.
E a carta da força é exatamente essa. Eu me emociono, né? A gente tem tem um minutinho só. Me emociono porque a carta da força, pelo este contato da Lemniscata, né? Dessa questão do infinito. Nós somos seres infinitos, mas nós vivemos lições diariamente. Não deixe para a eternidade fazer o que você precisa fazer hoje, tá? Hoje é sábado, hoje é um dia para depois a gente se divertir, para a gente descontrair, né? Mas ao mesmo tempo é um dia, é uma noite de preparação para uma próxima semana. E na próxima semana vai ser muito importante. Falei todas essas coisas, mas só esqueci de falar que hoje é um dia dobrado. Hoje temos Sol e Lua no signo de Câncer. Então, é onde mexemos com as nossas emoções mais íntimas, tá? E amanhã, às 19 horas, nós teremos a última live da semana falando sobre o tarô vivencial, contando a respeito do curso, fazendo todos os agradecimentos e trazendo para todas as pessoas informações, ok? Então, por hoje, eu gostaria... Opa, 43 minutos, entrou um alarme que não deveria. Gostaria que vocês, nesses últimos 30 segundos, fechassem os olhos, respirassem fundo e lembrassem que você é luz, que você tem o poder de renascer e de fazer a sua vida ficar cada dia melhor. Repita para você: eu sou luz, eu sou amor. E até amanhã. Muito obrigada por todos que estiveram aqui. Gratidão.